Fala galera, F11 falando, preparados a mais um jogo na vida de todos nós, jogo do Internacional, hoje fora de casa contra o Vasco em São Januário. Expectativas são boas, são altas, porque o Inter vem aí de 14 jogos de invencibilidade. Mas temos que manter essa toada, tá perto do final do campeonato, e temos que ir até o fim com essa força. Então, eu peço aí para você, antes de mais nada, deixa o seu like, clica ali no like, não custa nada, me ajuda bastante aqui a dar uma força no canal. Também, se você não é inscrito, se inscreva aqui no canal, venha participar aqui das Good Vibes Coloradas, né, onde a gente enverga, mas não quebra. E se você já é inscrito, meu muito obrigado por estar aqui junto com a gente, continuamos firmes e fortes. Né? Também acione o sino para receber as notificações e deixe seu comentário para a gente trocar sempre uma ideia sobre o nosso amado e estimado Colorado. Vamos conversar um pouquinho sobre esse jogo? Então, solta a vinheta! E aí pessoal, tudo bem? Estou aqui em viagem, um pouco improvisado, mas eu não podia deixar de vir aqui passar um recado para vocês, até porque na última jornada do Inter lá contra o Fluminense eu fiquei realmente impossibilitado no tempo, nas circunstâncias que eu estava, na movimentação que eu estava, de poder produzir o conteúdo. Peço aqui as minhas desculpas para vocês aí que me acompanham, né? É algo realmente esporádico e eu me desculpo aqui perante vocês. Mas estou aqui para a gente conversar hoje sobre esse jogo, né? Um jogo da 34ª rodada do Brasileirão. O Inter enfrenta o Vasco da Gama lá em São Januário, né? E precisa vencer, fazer os 3 pontos. O Inter que vem numa senda aí de bons resultados, né? Uma invencibilidade de 14 jogos no Brasileirão. E aí estamos perto do fim do campeonato. Após esse jogo, faltarão 4 rodadas para finalizar o campeonato. O Inter está colocado hoje dentro ali dos 5, né, das 5 posições, está em 5º lugar no campeonato, o que já com a pontuação, com a vitória, com a conquista do Flamengo na Copa do Brasil, a 5ª posição, com o Flamengo entre os 4, claro, já garante ao 5º colocado a classificação direta à Libertadores. E é isso que eu quero focar, né? Porque o Inter agora, com os resultados da rodada que já se efetivaram, dessa rodada que está em andamento, o Inter já obteve matematicamente a classificação para a Libertadores, mas com vaga indireta. É um mérito? É um valor? Tem que ser comemorado? Claro que sim, porque as expectativas não há muito tempo atrás não eram estas, né? O Inter chegou, vamos lembrar, a tá lá preocupado até com as últimas colocações do campeonato, com zona de rebaixamento, e depois da chegada do Roger, de alguns jogos, se reorganizou e buscou forças para chegar onde chegou. Então vamos sim, vamos comemorar, vamos vibrar com essa já confirmação do Inter na Libertadores, ainda que seja pré. Mas é fundamental, o Inter está ali, hoje está colocado para conseguir a vaga direta para a Libertadores. Isso é muito importante, faz toda a diferença, porque o calendário vai ser muito apertado ano que vem. Inclusive, saiu há pouco uma reformulação da tabela do Gauchão, que vai encolher o Gauchão obrigatoriamente, por causa dos eventos do ano que vem, do calendário do ano que vem, que vai ser muito apertado, e tendo uma pré-Libertadores prejudica demais, porque tira a questão da preparação, da pré-temporada, divide as atenções com o Campeonato Gaúcho, que vai ser um Campeonato Gaúcho fundamental, porque o nosso tradicional adversário está buscando o octacampeonato, que é um valor que só nós temos, e nós temos que frear essa conquista, temos que voltar a ser campeões do estado, retomar aqui o comando do futebol no Rio Grande do Sul. Então é fundamental que o Inter só vá entrar na Libertadores na fase de grupos, que ocorre em abril. Isso é uma realidade, o Inter tem que confirmar e tem que lutar, né? Nós tivemos ontem na rodada uma vitória do Flamengo e do Palmeiras nos últimos minutos, o que nos daria uma condição ainda melhor, né? O São Paulo empatou, não nos passou ali em pontos, né? Mas está muito próximo, então o Inter hoje tem que, ganhando o jogo, abre até uma distância maior para o São Paulo, que é quem pode ainda brigar ali na 5ª e 6ª posição, né? Porque aí a 6ª posição vai depender do Cruzeiro no Campeonato Sul-Americana para poder ainda abrir ali um Botafogo, né, na Libertadores, ganhando a Libertadores,
poder aí abrir ainda mais uma vaga, né, no G6. Mas a gente não pode contar com isso, temos que confirmar. O Inter para o jogo de hoje, contra o Vasco da Gama, lá em São Januário, o Vasco deve ter um estádio lotado, o Vasco também está brigando lá para confirmação em Sul-Americana, né, o Vasco vem se restabelecendo, apesar de nas últimas rodadas não ter ido muito bem, ter tido um decréscimo. O Vasco é um bom time, é um time que vem crescendo na sua questão coletiva, tem o Coutinho, tem Payet, né? Tem alguns valores no seu elenco, dentro da sua casa no São Januário sempre é forte, tem o centroavante deles que é o Verratti, que é um fazedor de gol, um excelente cabeceador, para mim é o melhor cabeceador hoje no Brasil, quem sabe até na América do Sul, né? Então temos que ter muito cuidado. O Inter pro jogo de hoje tem algumas variações, né? Por um motivo ou por outro. A começar pelas laterais. Hoje devemos ter a estreia do Brian Aguirre, jogador que veio para titularidade, jogador que veio do Lanús, um jogador apoiador pelo lado direito, né? De muita força, um jogador que nós estamos aguardando, ele não estreou ainda, não jogou nenhum minuto ainda com a camisa do Internacional, vai fazer sua estreia hoje por força da suspensão do Bruno Gomes estar suspenso para esse jogo. No lado esquerdo, a mesma coisa, Bernabé está suspenso, mas aí retorna o René, né? O René agora sob o comando do Roger, né? Nós temos, claro, lembranças sobre o René muito negativas, né? Porque em momentos decisivos o René acabou entregando alguns jogos, né? E ele realmente caiu aí no desgosto da torcida colorada. Mas retorna, o René tem também as suas valências, tem as suas qualidades. Vamos ver sobre o comando do Roger. Eu já tive informações que o Roger está tentando buscar um René lá do início de carreira, do esporte, né? Apesar dos anos terem passado, mas ele poder ter uma condição hoje de buscar mais também a chegada ao ataque, buscar mais um posicionamento como o Bernabé faz, modificar. Vamos ver, vamos dar crédito aí para o Roger nesse trabalho para o René. O René hoje deve então vai fazer a lateral esquerda do Internacional, né? Para compor ainda a parte defensiva, temos o retorno do Rocher, né? Estava servindo a seleção uruguaia, mas já vai estar à disposição para o jogo. E na zaga vai jogar o Rohel e o Vitão. Aí nós temos para a abertura de meio de campo o retorno do Fernando, né? Tudo indica, né? Não tendo qualquer situação que se modifique até a hora do jogo, o Fernando deve retornar depois de um longo tempo afastado. Ele voltou um pouco lá no Grenal, mas voltou a sentir, né? Um jogador mais veterano e fundamental que ele esteja realmente 100% para jogar, e ele deve retornar. O Fernando abriu o meio de campo. Mas por outro lado, tivemos a baixa novamente do Thiago Maia, né? Porque essa dupla, eu venho batendo nisso, Fernando e Thiago Maia, eles têm uma sintonia muito grande, um acresce muito no jogo do outro. Principalmente o Fernando em campo acresce no Thiago Maia. Se nós vamos observar, nos jogos anteriores, quando o Fernando estava fora, o Thiago Maia teve um decréscimo, porque o Rômulo é um jogador muito mais posicionado. O Rômulo fez boas partidas, mas ele segura mais o jogo. Com isso, o Thiago Maia não consegue avançar tanto quando o Fernando está em campo, ele recua mais, né? E acaba pisando mais na nossa área, e às vezes fez até pênaltis, né? E não chega mais tanto na área do adversário. Quando o Fernando está em campo, o Thiago Maia se sente com mais liberdade, ele ajuda inclusive na armação do jogo, ele se torna verdadeiramente um camisa 8, chega a fazer gol e pisar dentro da área do adversário. Então, só que o Thiago Maia acabou sentindo novamente uma questão, a gente não tem uma noção muito bem se é lesão, se é só às vezes uma sensação, né, ali de dores musculares, e aí por preservação a gente deve ter essas informações ao longo do dia, realmente o quadro do Thiago Maia. Mas ele não deve o jogo, mas joga o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique tem entrado bem, o Bruno Henrique tem jogado bem, vamos ver iniciando o jogo. Às vezes o Bruno Henrique vai melhor quando entra no jogo, vamos ver iniciando o jogo. Ele é um bom jogador e também deve crescer se o Fernando estiver ali ao seu lado, né? Então deve jogar o Bruno Henrique, e aí a formação também, a princípio, deve o Bruno Tabata, que nessa data FIFA estava afastado por um bom tempo, porque também voltou a sentir dores musculares, mas nos últimos dias ele voltou a treinar com bola, então acredito que ele vá para o jogo, né? E talvez o Gabriel Carvalho entrando no decorrer da partida. Aí o Alan Patrick e o Wesley retornando de suspensão do lado esquerdo. Boto muita fé no Wesley para esse jogo, porque ele deve estar bem descansado, deve estar cheio de gás, cheio de energia. O Wesley, mesmo quando não está descansado, ele busca gols 45, driblando 1-2, como fez no último jogo. Então ele descansado e tudo ali. Apesar que o Wanderson fez boas partidas quando entrou, é bom a gente ressaltar isso. Mas o retorno do Wesley é muito importante, é um jogador que vem se mantendo ao longo da temporada em alto nível.
E o Borré deve jogar lá, deve retornar do jogo da Colômbia. Ele jogou só os minutos finais da partida contra o Equador, onde o Ener Valencia, que deve estar no banco, fez um golaço, garantiu a vitória do Equador sobre a Colômbia, lá num gol maravilhoso do Ener Valencia, aquele gol que a gente quer ver o Ener Valencia de força, de arranque, né, de conclusão, que vai levando a zaga adversária e acaba concluindo e fez um golaço. E o Borré, por outro lado, jogou pela Colômbia há poucos minutos. Borré deve retornar ao comando do ataque, né? Então o Inter hoje, novamente, tem que fazer os 3 pontos. Temos que ganhar o jogo. É uma reta final de campeonato, para confirmação. O Botafogo empatou. Eu não quero dizer nada com isso. Vamos deixar, né, ao decorrer. Ontem, por uma pena, o Palmeiras empatou no finalzinho, o Flamengo empatou no finalzinho. Mas nós estamos ali, temos que nos manter ali. Vão faltar 4 rodadas e garantir essa vaga direta e aí deixar as coisas acontecer. Mas para isso temos que vencer, vencer, vencer e vencer. É isso. Tá, torcida colorada? Estamos juntos, sempre acreditando, sempre torcendo, sempre vibrando, good vibes, pensamento positivo, todo mundo junto, engajado nesse trabalho do Roger, do professor Paulo Paixão, do D'Alessandro, essa energia de coisas boas e pensamento positivo. Todos juntos vamos chegar longe. Dale Colorado, sempre juntos. A vitória!